Os vírus, eles são elementos genéticos incapazes de replicarem-se, independentemente de uma célula viva. São denominadas células hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares, obrigatórios que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo desse modo independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos como plasmídios, os vírus têm forma extracelulares. A partícula viral que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. No caso, para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídios e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinária metabólica da célula, assim como esses outros elementos genéticos. Os vírus podem conferir importantes propriedades novas às células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira. De cada nova célula também herdam o genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus sempre danosos, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças, de alguns vírus serem agentes de doenças. O estudo desses vírus é denominado virologia. Embora os vírus não sejam células e, portanto, sejam não vivos, eles possuem um genoma que codifica a informação necessária à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção da energia e dos componentes necessários à replicação de seus genomas e à síntese de suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de replicarem, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Os vírus, eles podem existir nas formas extra ou intracelular. No estado extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas
por proteínas e ocasionalmente depende do tipo de vírus. Outras, no caso macromoléculas, dessa forma, a partícula viral denominada vírion é metabolicamente inerte, não realizando a função de as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Nessas novas cópias de genoma viral são produzidas os componentes que formam o envoltório viral, que são sintetizados. Determinados vírus de animais podem dispersar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra no interior do mesmo organismo. Em vez disso, medeiam a função de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo a serem transferidos de organismo a outro. E eles têm a forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. Esse vírus ele redireciona as funções metabólicas da célula hospedeira no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírus. Por fim, essas novas células são liberadas e o processo é repetido. Todas as células elas apresentam genomas de DNA de fita dupla. E por outro lado, os vírus podem apresentar genoma de DNA ou RNA. Os genomas virais eles podem ser classificados dependendo de o ácido nucleico presente no vírus responder o DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico e se a fita for simples ou dupla, linear ou circular. E alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Os vírus podem ser também classificados de acordo com o hospedeiro que infectam, bem como por seus genomas. Há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos algumas vezes são denominados bacteriófagos. A abreviação, como fago, do grego, phagein significa comer. Ele significa comer.
Os vírus também, em virtude da sua grande importância médica, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura, moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes taxons, como ordem, famílias e até mesmo gêneros e espécies. Os vírus, eles apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procariotas, variam de 2 a 3 milímetros de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para os vírus correspondem ao nanômetro, que equivale a 1 milésimo de um micrômetro. O vírus da varíola, um dos maiores vírus, que tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros. O vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possui diâmetro de apenas 28 e, consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da inversão do microscópio eletrônico. Os genomas virais são menores, do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500. Esse vírus que infecta protistas, como a moeba, é um dos poucos vírus conhecidos atualmente. Como genoma, é maior do que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genomas virais, quer dizer, alguns vírus, apresentam genomas, no caso, tão pequenos que contêm menor de 5 genes. A estrutura dos vírus são bastante diversas, variam amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírus está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica, denominada capsídeo. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe o número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seus capsídeos. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distantes que se associam de forma específica, originando conjunto maiores denominado capsômeros. Esses capsômeros correspondem à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. Um único vírion pode apresentar grande número de capsômeros. A informação para o dobramento e a associação adequada das proteínas nos capsômeros está contida na estrutura das proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem do vírion é denominado de automontagem. O complexo total formado por esse ácido nucleico pelas proteínas empacotado no vírion é denominado nucleocapsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírus. Tais enzimas desempenham papel durante os processos de infecção e replicação. No caso, tais enzimas, elas desempenham papel durante esses processos de infecção e replicação. Simetria viral, os nucleocapsídeos
virais são construídos de forma bastante simétrica. Essa simetria, ela refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo a duas principais formas, a cilíndrica e a esférica. Os vírus cilíndricos, eles têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosaétrica. Em todos os casos, a estrutura característica do vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que se compõem. Um icosaedro é uma estrutura simétrica, contendo 20 faces e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaétrica, ela corresponde ao arranjo mais eficiente de subunidades em um envoltório fechado, pois utiliza o menor número de unidades, para construí-lo. O arranjo mais simples de capsômeros corresponde a 3 por fase, com um total de 60 unidades por vírus. A maioria desses vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que a possível de ser empacotada em um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuem envoltórios com essa configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 unidades e 420 unidades. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circundando, no caso, o nucleocapsídeo. Muitos vírus, eles são envelopados e a maioria infecta células animais. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos, o envelope viral é uma bicamada lipídica, contendo, no caso, proteína e geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados das membranas da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. Essas proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão do vírus à célula hospedeira. Durante essa infecção ou para a liberação do vírus, a partir dessa célula hospedeira após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo vírus como um todo, mas pelo nucleocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão, a gente pode observar que o envelope corresponde ao componente estrutural da partícula viral, respondendo pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, a especialidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração dos vírus são controlados em parte pelas características do envoltório viral. Enzima em vírus, essas partículas virais, elas não realizam processos metabólicos. Desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis nos processos infecciosos. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso,
Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nuclear viral. A lisozima é produzida novamente em grandes quantidades nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírus. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para a replicação do genoma viral e transição do RNA vírus específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem uma DNA polimerase RNA dependente, denominada transcriptase reversa, que no caso transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírus, elas são necessárias, uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus também contêm enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais, elas possuem proteínas superficiais denominadas neuramidases. Essas enzimas que crivam as ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nesses tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação desses vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais seja desprovida de enzima próprias, aqueles que se contêm utilizam-nas por um bom motivo. As células hospedeiras seriam incapazes de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. Quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presente em uma suspensão. Embora seja possível quantificar vírus pelo uso de um microscópio eletrônico, o número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente, medindo-se seus efeitos sobre as células hospedeiras. Utilizando o método, verificamos que a unidade infecciosa viral em uma frequência seja necessário um inóculo maior, uma medida da quantidade de vírus. Formação de placas de lise. Quando um vírus inicia uma infecção em uma camada de células hospedeiras crescendo em uma superfície plana, uma zona de lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de lise e convencionou-se que cada placa de lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de lise, elas correspondem essencialmente a janelas que surgem no tapete de células, exibindo crescimento viral tenha sido iniciada com sucesso. Ocorrerá a lise da célula, resultando na formação de uma placa lise. Contando-se o número de unidades formadoras de placas lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de lise permite também o isolamento de imagens virais puras. Isso porque, se uma placa de lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente identificados. Idênticos. Devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos
vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento desses tais de formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia. Da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos por foi significativo para a microbiologia de culturas puras. Essas placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais, utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. No monocamado de células animais, a cultura é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual a suspensão viral é sobreposta. Essas placas de Lise são reveladas como zonas de destruição das células animais. E a partir do número de placas originadas, é possível estimar o título viral. Eficiência de planejamento. O conceito de eficiência de planejamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placa de Lise é sempre inferior às contagens da suspensão viral realizadas ao microscópio eletrônico. Assim, a eficácia com que os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Esses vírus que não causaram infecção são frequentemente inativos, embora em algumas situações este não seja o caso. Originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especialmente com o vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas defetivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência de tratamento significa que essas condições empregadas que alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso de vírus bacterianos, a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%, no caso de vírus de animais, ela pode ser muito inferior, de 0 a 1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a confecção necessária de uma suspensão viral, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra viral, geralmente por meio de diluições decimais, seguida da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final de diluição, e ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais
inoculados morre. Embora esse método utilizando animais inteiros seja mais trabalhoso e menos preciso do que os métodos de culturas celulares, ele pode ser essencial ao estudo de certos tipos de vírus. Replicação viral. As características gerais da replicação viral. Para o vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva e sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes eles devem ser, então, organizados em novos vírus que escapam da célula. As fases da replicação viral podem ser divididas em 5 etapas, e essas etapas são: a primeira, ligação do vírus a uma célula hospedeira suscetível. Segunda etapa, penetração, entrada, injeção do vírus ou de seu ácido nucleico na célula. A terceira etapa, síntese de ácidos nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula, de acordo com o redirecionamento determinado pelo vírus. Quarta etapa, montagem dos capsídeos e dos componentes de membrana, no caso de vírus envelopados, e empacotamento do genoma viral em novos vírus, e o processo completo é denominado maturação. E a quinta etapa é a liberação de vírus maduros pela célula. Continuando com os métodos que empregam animais intactos. Uma vez ligados, os vírus deixam de ser disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase, o vírus deixa de existir como entidade infecciosa. Uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior de seu capsídeo, a maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o título de vírus ativos no interior da célula aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação. Uma vez que os vírus recém-sintetizados ainda não surgiram externamente à célula, os períodos de eclipse e maturação sem conjunto são denominados períodos de latência. Ao final da maturação, ocorre a liberação de vírus maduros como resultado da lise celular ou de algum processo de brotamento ou de excreção. Dependendo do vírus, o número de vírus liberados, denominado tamanho da população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em particular, podendo variar de alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 60 minutos, a 8 a 40 horas. Esse de 20 a 60 minutos é no caso de muitos vírus bacterianos, e esse de 8 a 40 horas é para a maioria dos vírus de animais. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente por uma curva de crescimento em etapa única. Ligação e penetração viral. A base mais comum para especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus
possui uma ou mais proteínas externas que interagem com componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais da célula hospedeira, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses, aos quais os vírions se ligam. Os receptores realizam funções normais da célula. Por exemplo, o receptor para o bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor do bacteriófago lambda normalmente está envolvido na captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores do vírus da poliomielite ou do HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência de seu receptor específico, o vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro pode tornar-se resistente à infecção viral. No entanto, mutantes do vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos a hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus em particular é determinada em parte pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus, ou seja, que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriados infectam somente as células do trato respiratório inferior. Penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultem em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior da célula. Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionamos, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem penetrar na célula do hospedeiro. É importante ressaltar que a ligação e mesmo a penetração em uma célula suscetível não levam à replicação viral. Caso a informação contida no genoma viral não possa ser decodificada, uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus distintos apresentam diferentes estratégias para a penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados na membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírion no citoplasma. No entanto, no caso de vírus nus de animais e muitos vírus envelopados de animais, o vírion interior
o vírus inteiro penetra na célula por endocitose. Em tais casos, o vírus deve ser desnudado no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto e a replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem o desnudamento no citoplasma, enquanto em outros o desnudamento ocorre na membrana nuclear. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. As células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. O bacteriófago que infecta Escherichia coli é um, por exemplo. A estrutura do bacteriófago, o vírus apresenta uma cabeça. Esse vírus apresenta uma cabeça no interior da qual o DNA linear de fita dupla encontra-se enovelado e uma cauda longa e relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas da cauda. Os vírus inicialmente ligam-se às células pelas fibras da cauda. As extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa do envelope celular gram-negativo. Em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espículas caudais delgadas situadas na sua extremidade. A ação de uma enzima similar a lisodas na sua extremidade, a lisozima promove a formação de um pequeno poro no peptidoglicano. A bainha da cauda contrai-se, o DNA viral penetra no interior do citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda fágica, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da cauda. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem muitas vezes eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos, antes que a infecção viral se dissemine, ou algumas vezes antes que o vírus penetre nas células alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral, conhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesas. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA capazes de destruir DNA viral de dupla fase. Capazes de destruir DNA viral de fita dupla, não de dupla fase, é de fita dupla, após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonucleases de restrição do hospedeiro, enzimas que crivam o DNA viral em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção a seu próprio DNA.
Esse processo é realizado pela modificação específica de seu DNA nos sítios de crivagem das enzimas de restrição. As enzimas de restrição são específicas para DNAs de fita dupla e, desse modo, os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelo sistema de restrição. Embora os sistemas de restrição hospedeiro propiciem proteção significativa, alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução de modificações em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificação química do DNA viral são conhecidos: tricosilação e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos T. pares pode apresentar diferentes graus de glicosilação, impedindo sua crivagem por endonucleases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação. Contudo, quer glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação de seu genoma, por meio de proteínas de modificação codificada pelo vírus. Outros vírus, como os bacteriófagos, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro pela codificação de proteínas que inibem os sistemas de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outras DNA metilases, além daquelas envolvidas na proteção contra suas próprias enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no reparo de DNA ou na regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra endonucleases exógenas. Isso é necessário porque alguns vírus codificam sistema de restrição próprios, desenvolvidos para destruir o DNA do hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e os hospedeiros responderam mutuamente aos mecanismos de defesa pela evolução contínua de mecanismos de sobrevivência, produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que um hospedeiro foi infectado, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas, assim como proteínas específicas de vírus devem ser sintetizadas para que o vírus se replique. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral na célula. A síntese dessas proteínas requer um mRNA viral. Em certos tipos de vírus de RNA, o próprio genoma corresponde ao mRNA. Entretanto, para a maioria dos vírus, o mRNA deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma de DNA ou RNA. E então, o genoma deve ser replicado